Para você que já estuda com a gente, você sabe que a gente está no capítulo 8, né? E a gente vai dar continuidade essa semana no estudo do Evangelho de Jesus segundo João, a partir do verso 12, e nós vamos até o verso 30. E enquanto a gente está aqui iniciando esse vídeo, vai pegando sua Bíblia, pega uma canetinha, pega um papelzinho em branco. Depois, o que você fizer de anotação, você coloca dentro da sua página da Bíblia, aonde estão esses versos que nós vamos estudar agora. E se você está chegando agora aqui pela primeira vez, esse é um canal onde a gente coloca aqui alguns estudos bíblicos, a gente conversa um pouco sobre aquela época, aquele tempo, e aí a gente começa a traduzir toda essa palavra de Deus e começamos a perceber que ela é super, hiper atual. E a gente pega todos esses ensinamentos e tenta trazer para a nossa realidade, nos aproximar mais dele, de Jesus, provocar em nós essa transformação, esse nascer de novo, buscar a nossa santificação, né? Já que é necessário entender que, como Deus disse, quando nós nos aproximamos dele, entregamos a nossa vida para ele, nós somos separados do mundo e aproximados de Deus. Isso quer dizer santo, né? Quer dizer separado. Então, vamos nos separar do mundo e vamos nos aproximar cada vez mais de Deus, fazendo esses estudos. E eu te convido, se você ainda não é inscrito, que você considere a possibilidade de se inscrever nesse canal. É um canal absolutamente gratuito. Aqui nós não vendemos curso, não vou te pedir para ser membro, para fazer alguma colaboração, nada disso. Aqui a gente se une, a gente se encontra toda semana para que a gente possa falar da palavra de Deus, renovar esses nossos votos, né? Tomar esse fôlego de Deus dentro da gente, para que uma nova semana que se inicia, a gente leve nessa semana essas inspirações divinas, né? Essa sabedoria de Deus, a gente tentando entender o que Ele está dizendo aí para a gente, como é que a gente pode agir diante das coisas que vão começar a acontecer essa semana, que já aconteceram na nossa vida, que aconteceram no dia de hoje, e é isso. A nossa programação é que todo domingo tenha um novo estudo. A gente sempre aqui agora nessa série do estudo do Evangelho de Jesus segundo João. Quando terminarmos todos os capítulos, aí a gente vai então abrir uma nova série e um novo estudo, tá bem? Então eu acho que já deu tempo de você pegar a sua Bíblia. Se você já pegou e se você já encontrou o capítulo 8 no verso 12, digita um amém para eu saber que você está aqui comigo. Vamos em frente? Assim diz então a palavra, verso 12, capítulo 8. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só para a gente recapitular, e foi o que nós estudamos no episódio passado, 29, que é quando então os fariseus, os judeus, os religiosos, os líderes que queriam de alguma forma pegar Jesus num contratempo, levam então a mulher adúltera para ele. E aí aquela passagem que muitos conhecem quando ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então esse era o cenário, e aí quando isso acaba e a mulher vai embora, aqueles que queriam apedrejá-la e provocar Jesus, pegar ele num contratempo também vão embora. E nesse momento que ele se volta novamente para o povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Acabou de ter ali um momento de treva, um momento onde as pessoas, né, os judeus, colocaram essa mulher em extrema vergonha. Nós estudamos isso tudo no episódio passado, e foi um episódio muito bonito. Se você não viu, eu te convido que veja. Então, nós vimos ali que realmente ela não tinha nada para se defender, nada para se justificar, e ela sequer abriu a boca. Quando ele se dirige a ela, ela então se dirige a Jesus. Até então ela está absolutamente quieta. E naquela hora, aonde ela foi pega numa treva, num pecado, numa falha, num erro, e então as pessoas repudiam em cima dessa falha, desse erro dela, só o dela, como eu torno a dizer, o homem não estava lá, com quem ela adulterou, porque ninguém adultera sozinho. Mas, diante disso, ela foi mostrado para todos que estavam ouvindo Jesus a treva daquela mulher, a treva daqueles homens também, tão sem nenhuma misericórdia, né, diante do assunto. Não pegaram essa mulher e levaram até Jesus no secreto, eles expuseram mesmo, a envergonharam, como se a história de vida daquela mulher se resumisse apenas naquele ato falho dela, o que ela tinha feito de bom,
a história boa dela, a família que teria por trás dessa mulher, nada disso foi considerado. E então Jesus, quando essa cena termina, ele volta para as pessoas para as quais ele estava falando e disse: olha, eu perdoei, eu disse a ela, vá e faça diferente, saia dessa vida, saia dessa treva, não se coloque mais, não se permita mais que te coloquem por causa das tuas falhas numa situação esdrúxula como essa. Vá, mulher, vá e faça diferente, não viva mais assim. Então ele, além de dar a misericórdia para aquela mulher, ele também dá uma luz de vida para ela. Ele dá um renovo para ela, ele dá a possibilidade de um recomeço. Se ela fez ou não fez, se ela se dedicou ou não, se aquilo serviu ou não de lição para que ela pudesse andar na luz, se ela se transformou depois numa das seguidoras de Jesus, porque ela recebeu essa luz, e não tem jeito, né? Da mesma forma que eu estou agora aqui, se eu apago a luz, entra a treva, mas se eu acendo a luz, a treva se dissipa. Então ela esteve diante da própria luz com a possibilidade de tirar completamente da vida dela esse quadro de treva, esse quadro de falha, e de se colocar na mão dos homens e desse tribunal humano, como a gente também falou aqui no episódio passado, que o tribunal dos homens é um tribunal muito algoz, muitas vezes. E nós vemos isso nos dias de hoje, como vimos também na Bíblia. Demos aqui alguns exemplos que no tribunal dos homens, foi dito isso no episódio passado, que enquanto Herodes estava sentado num trono, João Batista estava preso para ser decapitado e a sua cabeça ser dada de presente, né? Enquanto havia Barrabás, que pudesse ser crucificado, que estava ali, com todo um passado, uma história de vida bastante violenta, do lado dele também havia Jesus. Enquanto o tribunal dos homens absolve Barrabás, ele condena, crucifica, mata, né, de uma forma absolutamente cruel. E morrer na cruz era o pior tipo de morte que poderia se dar para alguém. É como se você fosse o lixo da humanidade. Então, Barrabás é absolvido, enquanto Jesus ele é crucificado e morto. Esse é o tribunal dos homens. E a gente também conversa sobre o tribunal da misericórdia, e a gente também conversa sobre o tribunal da própria consciência. Então, Jesus, ele é a luz e nos dá a vida. Eu sou aquele que dá fim às armadilhas que você mesmo se coloca, você mesmo se traz, que você deixa que a vida te traga, né? As armadilhas que o próprio diabo, ele está entre vocês, tentando fazer com que vocês pequem e errem e se afaste da minha misericórdia e do meu amor. Então Jesus aqui, ele aproveita também diante daquela situação e diz, viu, eu sou a luz, eu fui luz para ela e eu posso ser luz para você. E aí ele também está dizendo a você a mesma coisa, né? E olha, eu fui luz para tantas pessoas, que está escrito aí na minha escritura, e eu também quero ser uma luz de vida para você. Aceita Jesus como o grande eu sou, o eu sou da luz, o eu sou que finaliza as trevas da tua vida. Não pensa que você não vai ter momentos difíceis, né? De que você não vai falhar, de que você não vai tropeçar. Mas a partir do momento em que você se entrega para ele, em nenhum momento mais ele te vê como um cego das escrituras, ele já não te vê mais como um filho perdido, como aquela parábola também do filho pródigo, que também encerramos o nosso episódio anterior, 29, com ela, mas ele vê você não mais como um pecador, ele vê você como alguém que falha, que peca, que tropeça, que falha, mas que está sempre se dirigindo a ele, ouvindo a palavra dele, se arrependendo das suas atitudes que não devem mais ser repetidas, e está sempre aprendendo com os seus próprios erros, mas à luz de Jesus, à luz da palavra de Deus. Então, mesmo com a provocação em cima de Jesus, usando o pecado alheio, porque a gente vê isso, eu tenho certeza que você já fez isso na sua vida e que você também já foi vítima disso na sua vida. Aquilo que a gente está sempre trabalhando aqui. A Bíblia não é para que nós a conhecemos para aplicar os nossos juízos de valor em cima das pessoas.
A Bíblia, ela é importante para que nós, antes de julgarmos os outros, não é de julgar, mas de ter o nosso juízo de valor sobre as pessoas, que primeiro nós tenhamos o juízo de valor em cima de nós mesmos. Então, muitas vezes, nós fazemos isso, usamos pecados alheios para que, através do pecado dos outros, nós possamos parecer para as outras pessoas seres superiores, seres melhores, seres menos falhos, seres sábios, né? Nossa, eu tive a sapiência de pegar essa mulher adúltera, dizer então a Jesus, a ele, falando assim, ó, a lei de Moisés diz isso. Então eu estou mostrando que eu sei o que a lei de Moisés diz. E quando Jesus faz com que eles caiam no tribunal da própria consciência, eles ripam fora, começando pelos mais velhos, porque a consciência, o tribunal da consciência dos mais velhos, com certeza era muito mais pesado do que o tribunal da consciência dos mais novos. Quando muitas vezes pegam os nossos pecados e as nossas falhas para que se exaltem, nos diminuindo. E algumas vezes, covardemente, também já fizemos isso. Basta que nós possamos fazer um exame da nossa própria consciência. De todos aqueles homens, né, que levaram aquela mulher adúltera, ninguém foi até Jesus e disse para ele, ô mestre, já que chamaram ele ironicamente de mestre, né? Ô mestre, eu fiz tal pecado. Eu cometi isso e isso e isso, que na lei de Moisés, ou a lei de Deus, né, que entregou a Moisés, a lei condena esse meu tal ato. Jesus, mestre, o que dizes você que devam fazer para comigo? Ninguém fez isso em hora nenhuma. Até quando Jesus toca na própria consciência de cada um que desiste do apedrejamento e vai embora, nenhum desses depois a Bíblia conta que voltou e disse, Jesus, quando você falou aquilo, eu me lembrei disso. Eu fiz todas essas coisas que vão contra a lei de Moisés. E agora? O que você, Jesus, diz que devam fazer para comigo? Ninguém fez isso. É muito fácil para a gente levar os pecados dos outros até para Deus. É muito fácil para a gente chegar e falar assim, Deus, fulano fez isso comigo, fulana fez aquilo comigo, me envergonhou, me chateou, me usou, se aproveitou de mim. É fácil a gente fazer isso. Agora, o que nós precisamos fazer antes disso é chegar até Deus e dizer, Deus, olha, hoje eu pensei isso, eu não tive paciência com aquilo, eu reclamei daquilo outro, eu não te agradeci de tal coisa. O que o teu amor diz que o Senhor deve fazer comigo? Esse é o nosso movimento, esse é o nosso primeiro movimento. Porque a gente só tem compaixão para com o outro quando nós tivermos compaixão para conosco, empatia para conosco. E para que nós tenhamos compaixão de nós mesmos, empatia por nós, nós precisamos perceber aquilo do qual precisamos ser tratados. Aquilo qual precisamos chamar a Deus que nos ajude, que nós nos tratemos. Para que a gente saia daquela treva, porque Ele é a luz e Ele venha iluminando um novo caminho, uma nova consciência, uma nova maneira de ser para a gente. No capítulo 1 de Gênesis, vamos abrir aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, vai ser muito bom para você. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Gente, uma coisa muito importante que vale aqui para a gente perceber é o seguinte. Onde estava a luz quando Deus viu a escuridão? E quando ele então diz, haja luz, ele viu que a luz era boa. Desde o início, primeiro, Deus está te dizendo que a treva, a noite, a escuridão não é bom para você. Não é bom para você que você viva no desconhecimento do que verdadeiramente é a luz. Agora eu te pergunto, onde estava a luz quando Deus olhou e viu a escuridão? Onde estava essa luz que Deus disse, haja luz, houve luz, e ele disse que a luz era boa? A terra, nesse momento, ela era o retrato do caos. Ela não tinha forma, ela era completamente vazia. Ela parecia um abismo.
Quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e a gente diz, nossa, minha vida está absolutamente sem forma, a minha vida está vazia, a minha vida está um caos, o meu convívio familiar está difícil, o meu casamento está uma confusão, no meu trabalho eu não estou me entendendo com ninguém, eu vou para a minha igreja e eu não me sinto bem em lugar nenhum, eu não estou concordando com nada, né? Ou então, caramba, o meu carro essa semana quebrou, semana passada furou o pneu, agora sou eu que estou doente, eu peguei uma dengue, caramba, minha vida está um caos, a minha vida está sem forma, a minha vida está uma confusão, não é isso? Muitas vezes nós não passamos exatamente por este estado, quando era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Quantas vezes as trevas estão cobrindo todos esses abismos da nossa vida? Muitas vezes a nossa vida não é exatamente esse princípio de Gênesis que Deus nos apresenta na sua palavra. Deus, ele decreta algo completamente diferente da realidade que se apresentava. O que ele viu foi uma coisa, mas o que ele declarou sobre aquele abismo, sobre aquela escuridão, sobre aquela terra sem forma e absolutamente vazia, o que ele declarou para ela foi completamente diferente da realidade daquilo que ele via. Só que diante de tudo isso que Deus via, não foi em cima disso que ele declarou. Ele declarou exatamente aquilo que ele queria viver, a luz que ele queria que existisse, a iluminação que ele queria que houvesse naquela treva, naquela terra sem forma e naquela terra vazia, que muitas vezes é a nossa própria vida. Não declare para a sua vida aquilo que você vê com os seus olhos, declare para a sua vida aquilo que você quer viver com o seu espírito. Declare para o seu caos a arrumação. Declare para a sua dor a cura. Declare para a sua solidão uma solitude. Declare para a sua ignorância a sabedoria. Declare para a sua raiva o perdão. Declare para a sua cegueira a visão. Declare a cura sobre a sua vida, assim como Deus declarou a cura sobre essa terra sem forma e vazia que ele apresenta em Gênesis. E onde estava a luz que Deus declarou, haja luz? A luz estava dentro do próprio Deus. A sua declaração, a sua fé e a realidade que você quer viver, ela está dentro de você. Ainda mais depois de Jesus, que ele nos envia o Espírito Santo, ele habita em nós e que nós somos templos vivos desse mesmo Espírito que declarou haja luz, e a luz existiu e Deus viu que era boa. Declare sobre a tua vida aquilo que você quer que seja e do jeito que você quer que ela aconteça, em comunhão com a palavra de Deus. É claro que você não pode declarar nada que vá contra a palavra de Deus. Declare sobre a tua vida a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, é forma, é preenchimento. A terra passou a ser preenchida, a ter forma, a ter luz. E durante 6 dias ele completou toda essa criação. E no 7º dia ele contemplou toda a criação que ele havia feito. Deus não descansou, porque Deus não se cansa. Deus contemplou tudo aquilo que ele fez existir a partir daquilo que ele tinha dentro dele mesmo. A luz declarada sobre a terra, sem forma e vazia, não estava na terra, estava dentro de Deus. E está dentro de você a luz que você tem que declarar para a sua vida. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, os judeus então dizem para ele, cara, tu está testemunhando sobre você mesmo. Você está falando sozinho sobre você mesmo. Então, por isso, o seu testemunho, ele não é válido para nós. Nós temos que ver o seguinte, o testemunho que é válido, o testemunho que ele é validado, que nós devemos dar ao mundo, que nós devemos dar aqui, que eu dou aqui para você, fazendo esse estudo e tendo esse canal no YouTube, né, provocando esse mover do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua e sobre o mundo. Esse testemunho que a gente dá sobre Deus é sobre Deus, sobre a glória de Deus sobre a nossa vida.
O testemunho que eu venho aqui e fale para vocês coisas de mim, que eu fiz, o que eu não fiz, porque eu fui capaz, porque eu isso, porque eu aquilo, esse testemunho não é válido. Um testemunho válido para a igreja, né, que somos nós e que foi fundada por Jesus Cristo, que é a rocha, né, que ele mesmo disse que na rocha ele então iria construir, fazer, né, existir a sua igreja. O testemunho que é válido para nós como irmãos em Cristo e aqueles que ainda não se converteram, para que venham se converter e acreditar no nosso Deus, que também é Deus deles e Deus de todos nós, é o nosso Pai, o nosso Criador, é quando nós testemunhamos sobre a glória de Deus. A glória de Deus sobre as nossas vidas, a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, a luz que a palavra de Deus traz para cada um de nós, para a nossa história, para o nosso renovo, para o nosso renascer, para a nossa transformação. Então, esse é o testemunho válido, não a nossa própria história de vida. Quantos filhos eu tive, aonde eu morei, para onde eu fui, não é o meu testemunho, não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus fez em mim. Jesus, ele então no verso 14, ele diz assim: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido sim. Pois sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Então, se Jesus precisava de mais alguém para que o testemunho dele fosse válido, ele está aqui desenvolvendo essa conversa com eles. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então, Jesus diz, o meu testemunho é válido porque eu não estou sozinho. O meu testemunho é válido porque eu sei de onde eu vim e eu sei quem me mandou para aqui, eu sei como é que eu cheguei e eu sei para onde eu vou quando eu for embora. Eu estou aqui, mas eu estou falando aquilo que o meu pai diz que eu devo falar. Eu estou fazendo aquilo que o meu pai diz que eu devo fazer. Nós já estudamos isso aqui. Eu não estou sozinho testemunhando sobre mim. Eu estou junto com o Pai que está testemunhando sobre mim. Todos os sinais que até no templo disseram isso também, que nós já estudamos aqui nessa festa dos tabernáculos, pessoas diziam, nenhum outro homem fez os milagres que esse homem já fez. Será que ele não é mesmo Cristo? Então, os próprios milagres, os sinais de Jesus, a palavra de Jesus, o comportamento de Jesus, as reações de Jesus, quanta luz ele trouxe para quantas pessoas e tantas outras coisas, já era o testemunho de Jesus de que ele não estava só, que ele estava com o Pai. Jesus ali, ele estava testemunhando sobre a própria glória de Deus na vida dele. Ele era o próprio Deus revelado, mas ele se fez de homem, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, esvaziou-se da sua divindade, para que ele tivesse aqui como humano, embora também sendo divino. Então, Jesus estava aquele tempo todo testemunhando até mesmo sobre a glória do Pai, sobre a vida dele. Jesus estava ali dizendo que ele era a luz da vida, que ele era a luz do mundo, porque ele mesmo estava testemunhando a glória do Pai sobre a vida dele. O testemunho que a gente dá sobre Deus é o testemunho da glória dele sobre a nossa vida. Não é de nós, mas é sim dele, para ele, nele, são todas as coisas, inclusive o testemunho. E aí no verso 19, então perguntaram-lhe, onde está o seu pai? Eles perguntaram para Jesus. Jesus então diz, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Pois se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Bom, Jesus ele mostra aqui o seguinte para a gente. Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai, porque se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Se vocês conhecessem o Pai, saberiam que o que eu digo e o que eu faço está vindo do próprio Pai. Por isso que ele afirma, vocês na verdade são religiosos teóricos, né? É teoria, vocês conhecem o que está escrito, mas vocês não praticam o que está escrito, e por isso quando me veem praticando aquilo que o meu pai vem ensinando desde o Antigo Testamento, vocês acham estranho, porque na verdade vocês não conhecem o meu pai, não conhecem o próprio pai de vocês.
que se tivessem alguma intimidade real, na prática, com aquilo que o meu pai já vem ensinando para vocês há tantos anos, vocês saberiam que eu vim do Pai, vocês saberiam quem é o meu Pai, vocês estariam reconhecendo a mim. Afinal de contas, a própria Escritura, ela já falava do Salvador, ela já falava do Messias, ela já falava daquele que viria, de onde viria, onde ele nasceria. A própria palavra já vinha dizendo e revelando aos poucos, gradativamente, tudo isso. A palavra de Deus, ela vai nos revelando de forma gradativa. Até chegar em Jesus, Deus ele vai paulatinamente nos ensinando tudo isso que a gente hoje pelas Escrituras sabe que aconteceu, e a gente vê que Deus ele vai revelando a nossa salvação aos poucos, para que nós possamos ir adquirindo isso, recebendo e trabalhando isso no nosso coração. Mas aqui eles estavam muito cegos com aquilo que eles liam, porque eles não praticavam aquilo que eles estudavam. E uma outra coisa muito importante a se colocar aqui é que tudo aquilo que se oferecia no templo, todas as ofertas que se davam no templo, eram os judeus quem administravam todas aquelas ofertas, né? Fosse em dinheiro, fosse em ofertas de objeto, aquilo tudo eram riquezas que o templo recebia. Quando Jesus estava falando sobre isso e as pessoas seguindo Jesus, acreditando em Jesus, recebendo a palavra de Jesus, a gente tem que levar em consideração que para o templo, para os judeus do templo, né, os sacerdotes, né, os saduceus, isso tudo estava se transformando em prejuízos financeiros também. Não era só o cuidado com o povo. Será que o povo está escutando alguma coisa que realmente é verdadeira? Não vamos deixar com que o nosso povo seja iludido? Não, porque eles mesmos não ensinavam o povo. Eles julgavam o povo. Tanto que quando eles disseram para os guardas que foram para prender Jesus e não prenderam, eles disseram para eles, até vocês tá caindo nisso aí que essa gentinha está acreditando? Então, eles botavam o povo como uma ralé, como pessoas que completamente sem cultura, sem ensinamento, sem conhecimento da palavra de Deus. E com isso eles se enalteciam. Aquilo que a gente já falou aqui. Muitas vezes pessoas, eu e você também já fizemos isso, independente do grau, nós já fizemos isso, de usar pecados alheios, apontar o dedo para pessoas, porque quando a gente aponta para elas, parece que nós somos superiores a elas e colocamos essas pessoas inferiorizadas diante de nós. Quando não é uma verdade. Quando somos todos aqui absolutamente iguais. Mas eles não tratavam o povo com igualdade. Eles eram soberbos, eles se sentiam numa soberania e o povo uma ralé. Então é quando Jesus diz, se vocês me conhecessem, conheceriam ao Pai. E ao mesmo tempo que você conhece o Pai, então você conhece o Filho. Mas eles não conheciam. Não conheciam a prática da palavra. Não era isso, não era dessa forma que eles praticavam. Essa não era a intenção com a palavra. Eram falsos líderes religiosos. E Jesus falava isso mesmo para eles, que eles eram hipócritas, que eles falavam uma coisa, mas eles vivenciavam outra. A gente vê aqui a palavra dizendo que ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas, ou seja, perto do gasofilácio. Ele disse isso perto do gasofilácio, perto de onde os judeus colocavam suas ofertas. Ele, que em breve seria a própria oferta para os nossos pecados. Ele, que em breve viria a ser a própria oferta nesse gasofilácio, a própria oferta colocada na cruz, para que fôssemos nós salvos pela nossa vida pecaminosa, fôssemos nós salvos da separação de Deus com o pecado que entrou no mundo. Ele falava isso perto do mesmo lugar aonde ele seria a própria oferta para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados e voltarmos a ser ligados com Deus e termos o Espírito Santo e podermos falar e nos dirigir a Deus a hora que nós quisermos. Estamos ligados com Ele por um cordão umbilical chamado Jesus Cristo. Jesus é o nosso cordão umbilical com o Deus. Ele traz o alimento da palavra e Ele nos leva até Deus através do nosso arrependimento. Ele é essa luz. Ele é esse cordão, ele é esse sangue que trocou o nosso sangue. Nós trocamos o nosso sangue pecaminoso pelo sangue puro de Jesus. Ele levou o nosso sangue contaminado e nos deu o próprio sangue dele. Ele sangrou na cruz para nos dar o sangue dele, levar os nossos pecados.
Ele dizia isso exatamente do lado do gasofilácio, lugar aonde se coloca a oferta, onde ele mesmo se colocaria em breve como oferta para a nossa salvação. Ele se colocaria como oferta a Deus para que Deus, recebendo ele como oferta, pudesse então nos perdoar. Para que Deus, quando olhe para nós, não nos veja em si, mas veja Jesus em nós. Jesus que trocou de lugar com nós mesmos. Deus que quando olha para a gente, ele vê Jesus em cada um de nós. Ele estava ali do lado do próprio lugar, aonde representavam as ofertas, ele sendo muito em breve a nossa própria oferta. Bom, se fazer de oferta por nós, né? No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Verso 21, mais uma vez, Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Nós vimos isso quando nós estudamos João 7, nos versos 33 e 34, Jesus já dizia isso. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, mas eu não, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não creem que eu sou, né, uma referência ao nome de Deus, né, que a gente já estudou aqui, também nos versos 28 e também vai aparecer no verso 58. Então, ele diz, eu sou. Se vocês não crerem que eu sou o Deus, de fato vocês morrerão em seus pecados. De fato vocês morrerão nas suas trevas. De fato, vocês continuarão tropeçando na sua escuridão. Se você não acreditar que eu sou o eu sou, que eu sou Deus, vocês continuarão na cegueira espiritual. A mesma cegueira espiritual que a Bíblia diz que o diabo tenta nos impor. É necessário que você creia no seu Criador e que você creia em Jesus como Filho de Deus, para que em Jesus você tenha a sua salvação, para que ele possa dizer ao Pai, Pai, lembra? Eu fui oferta pelos meus irmãos, eu fui oferta pelos pecadores, eu me fiz oferta pelos pecados deles. Sabe a Patrícia, que ela crê em mim como sendo teu filho? Pai, eu também fui oferta por ela. Recebe o meu sacrifício, a minha cruz e o meu sangue? Recebe a minha oferta, me recebe como oferta para a salvação da Patrícia. Assim, Jesus também fala com o Pai sobre você, seja qual for o teu nome. A nossa salvação, ela vem de Jesus, o nosso cordão umbilical, o nosso alimento, aquele que veio revelando, traduzindo a palavra de Deus. Tentou traduzir também para essas pessoas que não estavam crendo que ele seria, e ele era, e ele é, e para sempre será o Filho de Deus, vivo. E aqui nós vimos então que ele disse isso em João 7, 33, 34. Ele agora está dizendo em João 8, 21, mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora, vocês vão me procurar, vocês não vão me encontrar, vocês vão morrer nos seus pecados. Mais uma vez Jesus diz isso. Quantas vezes Jesus disse para você a mesma coisa? Quantas vezes Jesus já se revelou para você? Quantas vezes ele já disse para você de alguma forma quem ele é? Que você precisa crer nele para que você não morra nos seus próprios pecados. Que você precisa crer nele para que ele seja a luz da vida sobre a tua vida. Quantas vezes Jesus já de algumas formas, eu tenho certeza disso, ele já se apresentou para você para te dizer que ele é o pão da vida, que ele é a água que se você beber você nunca mais terá sede. Quantas vezes Jesus já esteve com você? E dessas vezes todas, quantas vezes você o recebeu e creu nele como Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus revelado? Quantas vezes Jesus esteve na minha vida até que eu o enxergasse? Quantas vezes Jesus falou comigo e eu achava que era fruto só do meu pensamento? Quantas vezes eu fui surda espiritualmente? Quantas vezes eu fui cega espiritualmente? Quantas vezes eu resolvi receber Jesus num dia e esqueci que resolvi recebê-lo no dia anterior e no dia seguinte eu já estava fazendo tudo da mesma forma que eu fazia antes de Jesus? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes ele já foi para te buscar e você não deu a mão para ele? Para mim, muitas vezes. Mas um dia eu dei a mão para ele. E tem sido
o melhor caminho, o melhor passeio que eu tenho feito na minha vida, e eu espero que para você também seja, ou venha a ser, ou tenha sido, ou até já seja há muito mais tempo do que é para mim. Quantas vezes e muitas vezes que nós ofertamos alguma coisa na vida de alguém, Jesus já tocou no seu coração e te disse: eu também fui oferta por causa do teu pecado. Me fiz oferta para que o teu pecado ele fosse anulado, esquecido, que você fosse remido, que você nascesse de novo e que o meu Pai também voltasse a te receber, que você pudesse voltar a ter contato com o nosso Pai. Como ele diz, né? Pai nosso que estás nos céus, ele divide o Pai dele com cada um de nós. Se você crê em Jesus, entrega a tua vida para ele. Conversa com ele o tempo inteiro, o dia todo, a noite toda, o tempo que você tiver, dirigindo, brincando, falando, fazendo o que você estiver fazendo, sobre qualquer coisa. Seja grata pela presença dele, grato pela presença dele, grato por um dia ele ter se colocado no gasofilácio como oferta, para que você fosse reconciliado com o mundo espiritual de Deus e da luz. O alimento que mata a fome, a sede que é matada nessa água viva que é Jesus, a luz que dissipa todas as escuridões da tua vida, a luz que dá forma à tua terra, sabe? A luz que preenche esse vazio. Existe um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Existe algo que você pode já ter procurado muito na sua vida e nunca conseguiu encontrar porque você ainda não preencheu esse vazio com Deus. Existe um lugar dentro de mim e dentro de você que só cabe Deus e nada mais. Você nunca vai conseguir ocupar esse lugar com qualquer presente que você se dê, com qualquer conta bancária, com qualquer fechamento de contrato, com qualquer carro bonito, viagem, avião, jatinho, sapato, bolsa, maquiagem, cabeleireiro, namorado, namorada. Existe um vazio dentro de você que ele não precisa existir, porque ele pode ser preenchido, porque ali é uma forma certinha, ali só cabe Deus. Se não for Deus, não cabe mais nada e não cabe mais ninguém. Essa terra que era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz, e ele viu que era boa. Essa terra que era o verdadeiro caos, e que Deus começa a declarar a palavra, e ela toma toda a forma, e com tanta criação maravilhosa, essa terra, ela pode ser assim, você pode ser essa terra sem esse espaço vazio. Você pode ser essa terra absolutamente em forma, preenchida e cheia de coisa boa. Que alguém diga assim, você mesmo se olhando, diga: eu sou assim e isso é bom. Eu faço isso e isso é bom. Eu penso assim e isso é bom. Eu tenho esse olhar e isso é bom. Porque no momento em que eu tinha um vazio que eu preenchi com o Deus, com o Criador, com o meu eterno, eu passei a saber e ter capacidade, porque Ele me capacita para que eu faça, que eu viva, que eu olhe o meu próximo de uma maneira boa. Que eu termine o meu dia e diga: Deus, foi bom. Foi muito bom. Isso não foi bom. Amanhã vamos fazer diferente? E aí, ao amanhã, você vence aquela barreira também, porque Ele está do teu lado para te capacitar, para te fortalecer, para te levar alegria, correção, para botar o teu coração contrito e despertar em você o perdão, o arrependimento, a correção, a vontade de querer todos os dias ser cada vez melhor. Que Deus não tem começo, Deus não tem meio e Deus não tem fim. Deus não foi criado, porque senão Ele seria uma criatura igual a mim, igual a você. Deus é. Deus não existe, Deus é. Porque para Ele existir, Ele teria então, no momento que Ele existe, Ele teria que um dia deixar de existir. Deus, quando você fala de uma eternidade, você de alguma forma coloca Ele dentro de um tempo. Mas Deus não tem tempo, porque Ele também fez o próprio tempo. Deus não existe, Deus é. Porque tudo aquilo que existe um dia deixa de existir e Deus jamais deixará de existir. Deus não é uma criação, Deus não é uma criatura, Deus é. Deus não existe, Deus é. Não temos capacidade de entender isso na sua plenitude, mas entenda até onde dá para entender. É só o que eu posso te dizer. Deus não passou a existir a partir de um determinado momento. Deus é, Deus sempre foi e Deus sempre será. Ninguém dá fim a Deus, porque Deus não tem fim.
Porque se ele tivesse fim, ele caberia em algum espaço temporal. E ele não cabe em tempos. Deus é. Deus é muito mais do que eu posso imaginar e você também. Essa é uma realidade e aceite essa realidade. Do jeito que você puder arrumar isso na sua cabeça, mas isso é um fato. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Eu sou exatamente o que eu estou te falando o tempo todo. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Confiamos na palavra? Jesus está aqui dizendo, aquele que me enviou, ele já disse que é o Pai, já disse que veio do céu, ele disse que não é da terra. Aquele que me enviou, ele merece confiança. E eu digo para o mundo tudo aquilo que eu ouvi dele mesmo. Aí eu pergunto para você, você realmente confia na palavra? Você realmente confia em Deus, a tua vida, o teu amanhã, o teu daqui a 5 minutos, o teu depois que você terminar de assistir, de estudar essa palavra aqui com a gente nesse canal do YouTube? Você realmente confia no Deus? Você realmente confia no teu Criador? Hein? Até que ponto? Qual é o grau da nossa confiança com Deus? O de Jesus era total, 100%. Qual é o percentual de confiança que você tem em Deus, que você dá para Deus, que você se entrega para Ele? Se a gente não crê na palavra, a gente vai crer aonde? Nos nossos enganos. E os nossos enganos vão nos levar aonde? A nossa morte, a nossa perdição, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, gente. Não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso cordão umbilical que nos liga a Deus. Não tem outro caminho. Só vem ao Pai se for por mim, ele disse isso. Depois que ele entra, você olha e você vê que você está preenchido, que caiu como uma luva. Entrega-se à palavra de Deus. Ela é uma luva dentro de você. Pode ter certeza disso. Aí, terminando então esse estudo, os últimos versos, ele diz: eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Novamente, Jesus se declara como sendo o próprio Deus, o eu sou, o grande eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Muita coisa é muito importante aqui, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Levantarem aonde, gente? Na cruz, no madeiro. Depois que levantaram Jesus no madeiro, o que eles não esperavam era que Jesus ressuscitasse. Eu acho que até o diabo, porque muitos foram usados por ele, até mesmo naquela passagem onde Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E aí daqui a pouco, quando Jesus diz que então ele precisa ir para Jerusalém, que ele precisa se entregar, e Pedro diz: vem cá, vem cá, vem cá, tu não vai fazer isso não. E Jesus então repreende o diabo e diz: sai de reto, Satanás. Ele não repreendeu Pedro. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus não brigou com Pedro. Jesus não chamou o Pedro para que ele saísse de reto. Jesus não se dirigiu ao Pedro em momento algum. Jesus viu que o Satanás estava se utilizando de Pedro para tirar Jesus do seu propósito, que era se entregar como oferta para a salvação de todos nós. Em nenhum momento nessa passagem, embora Pedro, através do Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, teve a revelação de que ele era o Cristo, depois ele mesmo diz para esse mesmo Cristo que ele não poderia se entregar, que ele não poderia morrer. E Jesus repreende o Satanás. Porque Satanás não pode com Deus. Ele usa, somos nós. Ele é um problema para a gente. Para Deus ele nunca foi. A gente precisa perceber muito isso.
E ele diz que quando vocês me levantarem, quando vocês levantarem o Filho do Homem, vocês verão que eu sou Deus. Aquele que ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que já existia antes da criação do mundo. Aquele que era a luz do mundo. Aquele que quando o mundo era sem forma e vazia, a terra sem forma e vazia, e era um caos, um verdadeiro caos sobre a terra, quando a luz veio, a treva se acabou. Quando a luz veio, tudo se fez. A terra que era sem forma e vazia passou a ter forma e ser preenchida. É esse é o Jesus. Esse é o Filho do Homem. Esse é o grande eu sou, que quando entra na tua vida, transforma a tua terra, dá a ela forma e preenchimento. Leva para ela a luz, o entendimento. Leva para ela o plantio, o semear e o colher. Leva para ela a temperatura ideal, que afinal de contas Adão e Eva viviam nus, não tinham nem calor e também não tinham frio. Só precisaram se vestir depois que colocaram então no mundo uma realidade de pecado. Esse é o grande eu sou. Esse é o grande Deus, que se esforça, que se esmera para que você o aceite, para que você o tenha, para que você tenha luz, para que você tenha tudo aquilo que ele fez e que ele no final diz, nossa, ficou bom, e ficou bom, e ficou bom, e ficou bom, e ficou muito bom. Esse mesmo Pai, sem fim, sem meio, sem começo, que não é eterno porque a eternidade caberia no tempo e ele é fora do tempo. Ele que não existe porque se existisse um dia poderia deixar de existir. Ele que é o próprio ele é o amor, ele é Deus, ele é o Criador. Ele é muito mais do que a gente pode entender. Ele mesmo se pôs na cruz e ele mesmo se deu como oferta, porque nenhuma outra oferta poderia ser limpa e pura, genuína o suficiente para que pudesse nos absolver dos nossos pecados. Só ele poderia se sacrificar por nós. Só ele poderia se entregar por nós. Só ele poderia derramar o seu próprio sangue para substituir o nosso sangue pecaminoso, para que nós pudéssemos ter o sangue de Jesus limpando a nossa história, o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nenhuma outra oferta poderia ser recebida por Deus se não fosse Ele mesmo. E para concluir, eu vou repetir para você. Aquele que me enviou está comigo e Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Deus nunca vai deixar você sozinho. Basta que você faça aquilo que te aproxima dele. Então eu só estou próxima de Deus se eu fizer aquilo que agrada a Ele? Não. Você só vai estar próxima de Deus quando você fizer aquilo que Ele te diz que é bom, para que você fazendo aquilo que Ele diz que é certo para você, você mesmo seja tão agradado que você mesmo vai reconhecer a glória dEle, os ensinamentos dEle, o amor dEle por você na sua própria vida. Quando você faz aquilo que agrada ao Pai, na verdade, o Pai está te ensinando aquilo que vai agradar a sua própria vida. Entenda uma coisa, Deus, Ele não precisa de você para ser Deus, Ele não precisa de mim para ser Deus. Eu e você é que precisamos de Deus para podermos ser filhos de Deus. Eu e você é que precisamos de Deus para que sejamos alguma coisa dentro dessa dimensão terrena. Eu e você é que precisamos de Deus para que possamos alcançar a eternidade, porque Ele é a própria eternidade. Ele não está contido na eternidade, Ele é a eternidade. Nós é que precisamos dele para que nós sejamos contidos na eternidade que Ele é. Deus, Ele não precisa de nós para Ele ser tudo o que Ele é. Nós é que precisamos de Deus para sermos um fragmento dessa rocha. Quando Jesus diz a Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a gente ainda vai estudar sobre isso. Pedro vem de Petros, rocha vem de Petra. Jesus, o que quis dizer para Pedro é que ele era o fragmento dessa rocha, assim como eu e assim como você. No momento em que somos igreja, no momento em que nós temos Jesus em nós, no momento em que tentamos copiar Jesus, os seus ensinamentos, nós somos esse fragmento dessa rocha. Sobre a rocha que é Jesus, é que ele fundou a sua própria igreja.
nós estamos fundados nessa igreja que é Jesus, no momento em que acreditamos e cremos que Ele é o Filho de Deus. Então, aqui ele diz, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Escute a palavra de Deus, tente praticar ela o máximo que você conseguir, e cada dia você vai conseguir mais, eu tenho certeza disso. E você nunca, veja bem o que eu estou te falando, nunca você estará sozinho. Deus nunca vai te abandonar, desde que você queira estar ligado com Ele. Ele já é ligado a você. O que mais você quer que Ele te prove? Se Ele mesmo se entregou por você. Se Ele mesmo se sangrou por você. Se Ele mesmo se fez oferta por você. Ele mesmo chegou e falou, nenhuma oferta vai ser suficiente. Nenhuma. A não ser eu mesmo. Ele se ofertou para você. Ele se ofertou por mim. Ele se ofertou pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai. Ele se ofertou por aqueles que já existiram de seus antepassados, que você nem conheceu. E Ele se ofertou por aqueles que ainda virão depois da minha e da sua existência. Receba Jesus e receba o sacrifício dele naquela cruz, para que nós pudéssemos estar junto dele desde agora e para sempre. Para que a gente possa ser contido nessa eternidade, que é o próprio Deus. Viu? Ó, uma excelente semana para você, que essa palavra tenha sido boa para você, que esse nosso estudo tenha sido bom para você, para sua vida. Eu vou dizer uma coisa, olha, foi muito bom para mim. Quando eu estudo aqui com vocês, pode ter certeza que eu também estou estudando comigo. Quando Deus está aqui dando de repente uma aula para mim e para você, Ele está aqui ensinando a nós na mesma medida. Eu estar falando não me faz melhor nem maior do que você que está me ouvindo, muito pelo contrário, viu? Eu estou me colocando no lugar de serva, de filha que tenta, que busca agradar ao Pai. Porque eu não me sinto sozinha. Eu sempre sinto a presença dele comigo. Quanto mais íntima dele eu procuro ser, mais a presença dele é forte. Em mim, em cada dia. Até quando eu fecho os meus olhos, eu durmo com bastante tranquilidade na minha alma, porque nem para dormir eu me sinto dormindo sozinha. Ó, amo você em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, te proteja, uma excelente semana. E se for da vontade de Deus, até semana que vem. Tchau.